Uns minutinhos a gente já começa, tá bem? Tá bom. Bonsoir, Isabela. Bonsoir. Só mais uns 2 minutinhos eu já venho para a gente começar, tá bem? Rapidinho. Ok. Ok, vamos lá, on va commencer. Hoje só com Isabela e Andressa. Vamos lá? Vamos. Mas é uma aula bem importante, tá? Bem mesmo. Hoje a gente vai falar sobre verbos. Como conjugar verbos em francês, tá bem? A nossa aula vai ser toda dedicada para isso. E para começar, eu gostaria de saber o que é que vocês sabem sobre os verbos em francês. O que é que vocês acham? Acha difícil? Acha que é parecido com o português? O que é que vocês me dizem? Ou então, eu vou ser honesta. Eu estudei uma única vez aquele verbo ET. Como é que era? Ética. Era o ser e estar, é Ética. o verbo to be, né? Eu não Aham. sei. É o Nossa, aquilo verbo, ali para mim foi a tristeza na terra. Eu é o verbo descobri que eu não ética. sei nada. É porque ele é irregular. A gente vai ver hoje os verbos regulares que você vai achar bem mais simples, tá? Mas o verbo ética que você falou é um verbo irregular. Então, como que a gente faz para saber conjugar ele? Aprendendo. Não tem o que fazer, tá bem? Ok. Os verbos irregulares, eles tomam o próprio rumo deles, tá? Assim como no português também existem verbos que são irregulares, tá bem? E Andressa, o que é que você tem a dizer? Ah, faz tanto tempo que eu estudei, eu tinha 15 anos. Mas, assim, de por cima mesmo, o que é que você acha? É próximo com o português? É difícil? É tão quanto? É difícil
do Eu mesmo acho jeito. alguns parecidos com português, mas alguns, tipo, Jesuí, né? Não tem nada a ver com o nosso português. É verdade, verdade, verdade. Então tem uns que diferenciam, né? Exato, exato. Então a gente vai começar. Mas antes a gente precisa saber que os verbos em francês, eles também são divididos por grupos, tá bem? Antes da gente falar dos grupos. Os verbos são divididos em 3 grandes grupos, tá? A gente tem os verbos de primeiro grupo, ok? Os verbos de primeiro grupo, como o nome já diz, são os verbos de maior quantidade. Tá? Os verbos do primeiro grupo, e quando eu falo grupo, tá, gente? Estou falando de primeiro grupo, são verbos regulares, que são a maior quantidade em francês. Existem os verbos regulares de segundo grupo, eles já estão no segundo grupo, e cada grupo ele é específico, tá bem? Vou já explicar para vocês. E tem os verbos do terceiro grupo que eles já são considerados irregulares, ou seja, eles não vão seguir uma regrinha de conjugação, como os verbos do primeiro e do segundo vão seguir. Compreenderam? Oui? Oui. Então vamos lá. Eu vou começar com a primeira conjugação, que são os verbos do primeiro grupo. La première conjugaison, ou premier groupe. Le verbe du premier groupe sont les plus nombreux en français. Il se termine par ER, sauf o aller qui est irrégulier. La conjugaison est régulière, ce qui signifie qu'ils suivent toujours les mêmes modèles. Então vamos lá. Ou seja, os verbos do primeiro grupo, eles são os mais numerosos. A maior quantidade de verbos do francês estão nesse primeiro grupo, que são os verbos que terminam com ER, os verbos do infinitivo. Alguém pode me dar um exemplo de verbo que termina em ER do primeiro grupo? Um exemplo. Tem muitos. Eu vou dar um exemplo. O verbo parler. Parler, que verbo é esse? Parler? Falar. Falar. Ele é um verbo do primeiro grupo. Ele termina em ER. Ele é regular. Quem me diz outro? Vamos lá. Vamos buscar os verbos na mente. Manger. Manger, muito bem. Verbo do primeiro grupo. Termina em ER. Regular. Andressa. Prof, não consigo lembrar agora. Nenhum. Por exemplo, a gente tem o verbo regarder. Termina em ER também, e é regular. Tem o verbo nager, que é nadar. Regarder é assistir, tá bem? Uhum. Nager é nadar. Tem o próprio verbo aimer, que é gostar. E adorer, e por aí vai, tá? A grande maioria dos verbos em francês terminam em ER. E eles são verbos do primeiro grupo, regulares. Existe uma única exceção, que é o verbo aller. O verbo aller, ele termina em ER, mas ele é totalmente irregular. Ele não vai seguir uma regrinha de conjugação. A conjugação dele é toda diferente. Mais na frente a gente vai ver, tá bem? Ou seja, eles são regulares. O que significa ser um verbo regular? Significa ser um verbo que a conjugação dele vai seguir um modelo igual para todos os outros. Compreenderam? Uhum. Então vamos lá. A gente começa então com os verbos do primeiro grupo, que são os verbos que terminam em ER, a grande maioria. Cada grupo vai ter, em cada pessoa do discurso, suas terminações. Vamos relembrar quais são as pessoas do discurso. A gente fala em primeira, segunda, terceira pessoa, do singular e do plural. Répétez avec moi. Je. Tu. Il, elle, on. Il, elle, on. Nous. Nous. Vous. Vous. Il, elle.
E ela. Muito bem, muito bem. Lembram quais são todas elas? Je, eu, tu, tu, ele, ela e o on. O que é o on? Quem sabe? Seria para animal ou coisa? Não. Chutei, sim. O on, a gente, inclusive eu acabei de falar, a gente. O on significa agente. A gente usa o agente em terceira pessoa porque é mais simples de pronunciar o verbo. Em vez da gente falar, por exemplo, nós fomos, um exemplo, tá? Nós fomos ver algo. É muito mais fácil a gente falar a gente foi. Não é melhor? Não é mais Sim. simples? E tem a mesma ideia. Nós fomos, a gente foi, porque você está inclusa. Ou seja, esse on é só uma maneira de falar na terceira pessoa do singular, porque é mais simples de conjugar. Tá bem? Por isso que é o mesmo agente que a gente usa no português. A gente usa no português. Acabei de mostrar na prática. Compreenderam? Uhum. Muito bem. O nu é o nós, vous, vós, e eles ou elas, vocês já sabem aqui. Agora, tem uma coisinha interessante no francês, que já aconteceu no inglês. Quem sabe da conjugação no inglês, sabe que a gente conjuga o verbo igual, né? No inglês. Você conjuga um verbo igual e só ali na terceira do singular que você adiciona um S. Tá? Ou seja, a pronúncia é a mesma da conjugação dos verbos em inglês. Em francês, isso é praticamente idêntico, só tem duas diferenças, tá bem? Mesmo que para cada pessoa você tenha uma terminação diferente, a pronúncia em 4 delas vai ser a mesma. Só 2 pessoas, nós e vós, nu e vu, é que você vai pronunciar diferente. Tá? Todas as outras você pronuncia igual, apesar de escrever o final diferente. Vocês estão me compreendendo? Uhum. Ok? Andressa também? Sim. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque é natural que as línguas elas facilitem, tá? A língua ela é algo que vai mudando com o tempo. A mesma língua, o mesmo português que a gente fala hoje não era o mesmo português falado há 100 anos atrás. Tá bem? Houve mudanças. E daqui a 100 anos vai estar totalmente diferente do mesmo jeito, porque a língua ela muda, tá? Ela é algo que muda. E quando eu falo de facilidade, é porque é mais simples de dizer, tá? E aí só está acontecendo com os verbos em francês, só que os franceses são as pessoas que não gostam muito de mexer, de fazer reforma ortográfica, tá? Eles não são de fazer isso, não, porque eles consideram a língua deles muito importantes, claro, é a língua deles, né? E eles não gostam de mudar isso. Mas na fala mudou. Com o tempo foi se passando, os verbos começaram a ser conjugados iguais e só diferencia em 2 pessoas. Mas vamos ver isso na prática, tá? Primeiro, para conjugar um verbo no primeiro grupo, você vai pegar o verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Quem pode me dizer? Por exemplo, o verbo manger está no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Vocês sabem? Sim ou não? Eu não lembro. Um verbo É no a forma infinitivo. original do verbo? Exatamente, Isabela. Um verbo no infinitivo, Andressa, é um verbo que não foi conjugado. É a forma original dele. Por exemplo, o verbo manger está no infinitivo, tá bem? Uhum. Mas aí, quando você conjuga ele deixa de estar no infinitivo e ele passa a entrar aqui na nossa regrinha. Então, vamos lá. Para você conjugar os verbos do primeiro grupo, você vai eliminar o ER do verbo e vai adicionar as desinências, que são essas em laranja aqui, tá bem? Então, por exemplo, em primeira pessoa, você vai tirar o ER e vai botar só o E. Em segunda, ES.
Terceira, somente um E também. Em primeira do plural, um. Segunda do plural, E. Com EZ, a gente pronuncia E. E a terceira do plural é NT, que a gente não pronuncia, a gente só escreve no plural. Vamos colocar em prática? Vamos ver o verbo manger, tá bem? Anotar as desinências, tirar um print. Pode tirar um printzinho e botar aí. Ou escreva. Tá bem? Tá bem. Ok? Uhum. Sim. Vamos. Vai ter um exemplo aqui. Eu trouxe para vocês o verbo parler. Termina em IR. E aí, como que a gente vai conjugar? Tira o ER e adiciona as desinências. Repitam comigo a conjugação. Je parle, Je parle, tu parles, tu parles, il, elle, on parle. il, elle, on parle. Veja que é a mesma pronúncia, não é isso? Parle, parle, parle. E por que que eu não falo o E forte? Porque ele não é pronunciado. Esse Ezinho no final a gente não pronuncia. ES também não pronuncia. Esse outro Ezinho também não pronuncia. A gente termina no L. Je parle, tu parles, il, elle, on parle. Compreenderam por que que é o mesmo som? Uhum. Uhum. E aí, com nós, vai ser nous parlons, repetir, nous parlons, Nous parlons. vous parlez, Vous parlez, il ou elle parle. il, elle parle. Vejam que o plural tem o mesmo som das do singular. Hoje em dia não se fala mais esse ENT, não se pronuncia mais, apenas se escreve. Então, de som diferente, você vai ter só o on e o e, porque o EZ tem som de e, por isso você fala parler. Compreenderam? La différence? Uhum. Oui. E assim vocês vão fazer com todos os verbos que terminam em ER, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Pronto. E aí tem o verbo emer, que é um verbo que começa com vogal. O verbo emer é o verbo gostar, e ele também termina em ER. Então, vamos lá, conjugar. J'aime, J'aime. tu aimes, Tu aimes, il, elle, on aime, Il, elle, on aime, nous aimons, nous aimons, vous aimez, vous aimez. il ou elle aime. Il, elle. elle aime. É Ou só me seja, tira uma dúvida. Ali Pode no falar. U, você pode colocar T apóstrofo A ou você é obrigatoriamente colocar o TU espaço A? Aqui? É. O TM? Ah, tá. Com o ti, muito boa pergunta, tá? Com o ti, você não pode fazer a elision, tá? Você não faz elision com o ti. Você pode até encontrar, Isabela, de maneira informal. De vez em quando a gente vê um té, que é um tu, mas isso é muito informal, tá bem? Muito mesmo. Mas Uhum. com o tu, você não faz elision. Você faz elision com T. Aí você faz. Obrigatório. Tá bem? Então, TU não dá. Com tu não pode. Por isso que está separadinho aqui, tá bem? Tu Uhum. aime. Já com o je, você faz. Obrigatório. J'aime, que é o je aime. E aí você junta. J'aime. Mas com tu não. Il aime, elle aime, on aime. Nous aimons, vous aimez, il ou elle aime. Ils aiment, elles aiment. Ok? Uhum. Prontas para fazer alguns exemplos comigo aqui? Vamos lá? Pronta. Pronta mais ou menos. Vamos, a gente vai fazer junto. Por conjuguer. Vou começar aqui por baixo. Vamos começar com o verbo manger. Quem pode fazer para mim o verbo manger?
conjugar. Je mange, mange, tu manges. tu mange, oui. É il, elle, on mange. Il, elle, on mange. Parfait. Nous mangeons. Ou é Nous mangeons. Tá. nous mangeons, porque termina em O e NS, não é isso? É. Me dá só um tempinho que eu vou escrever aqui para ficar certinho. Então vocês acompanham. Je mange, tu mange, porque tem as desinências, tá bem? Je mange, tu mange, il ou elle ou on mange. E aí vem nous mangeons. Vous mangez. Vous mangez, il ou elle Mangez. mange. O mesmo som do singular, mas agora você escreve ENT, tá bem? Il Uhum. mange, elle mange. E aí, para Compreenderam? diferenciar, é só no contexto, no caso, É, falado, tá? exatamente. Você não pronuncia o ENT, tá bem? Para você saber a diferença entre o il mange ou il mange no plural, é só o contexto mesmo, tá? É a mesma coisa, a pronúncia é igual. Isabela, o verbo travailler para mim. Je travaille, Je travaille. tu travailles, Oui, tu travailles. il, elle, on travaille, Oui, parfait. Nous travaillons, travaillons. travaillons, Nous travaillons. vous travaillez, Vous travaillez. Eu esqueci do L ali, tá? Pardon. Vous travaillez. il, elle, travaille. Il ou elle travaille. Muito bem, muito bem. Andrés, o verbo regarder para mim. Je regarde. Regarde? Aí, como você não pode pronunciar o E, você vai acabar no D e o som forte fica no garde. Vai lá. Je regarde. Je regarde. Tu regarde. Isso. Il, elle, on regarde. Isso. Nous regardons. Nous regardons, oui. Vous regardez. Agora é vous regarde ou vous regardez? Acho que é regarder. Exatamente. Por quê? Porque agora termina em EZ. Aí você pronuncia E, tá bem? Uhum. Vai ser vous regardez. E aí no plural vai ser? Il, elle, regarde. 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 Igual no singular. Mas agora com o ENT escrito. Uhum. Il regarde, elle regarde. Ok? Ok. Perfeito. Isabela, o verbo étudier. J'étudie. Só j'étudie. Tá. Então, j'étudie. Tu étudies. Uhum. Il, elle, on étudie. Parfait. Nous étudions. Parfait. Vous étudiez. Isso. Il, elle étudie. Étudie. Très bien. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Muito Não. bem. Esses são maravilhosos. Os verbos de primeiro grupo são um sonho, tá? De agora em diante, vocês já sabem como conjugar. Quando aparecer o verbo, vocês já sabem. Vou botar mais um. Eu gostei da brincadeira. Andressa, o verbo nager, seguindo a mesma regra. Je nager. Espera aí. Olha o E. Não pronuncia, vai ser... Nager. Je nage. Muito bem, je nage. Tu je nages. Il, elle, on je nage. Isso? Não. Falando certo? Je nage. Tu nage. Il, elle, on. Nage novamente. Nage. Nous. Je nageons. Tem o G.
Nous nageons. Nous nageons. Vous. Vous Na- nagez. Vous nagez. Et il ou elle Nage. nage. Parfait, Andressa. Très bien. Isabela, um outro exemplo para ti. Deixa eu ver aqui. Isabela, o verbo adorer. J'adore, J'adore. tu adore. Uhum. Detalhe que a primeira eu só acertei por conta daquele perfume. Do perfume j'adore, exatamente. Aí, il, elle, on adore. Il, elle, on adore, oui. Nous adorons, Nous adorons. vous adorez. Exact. Il, elle adore. Elle adore. Très, très bien. Très bon. Ok, parfait. Todo mundo compreendeu os do primeiro grupo? Oui? Uhum. Oui. Vamos então para os verbos do segundo grupo, ou la deuxième conjugaison. A segunda conjugação, que é também feita no segundo grupo, deuxième groupe. Tous ces verbes qui se terminent en IR et se conjuguent de la même manière avec les mêmes terminaisons. Então, fazem parte do segundo grupo os verbos que terminam em IR, que são regulares. Por que eu estou dizendo isso? Existem verbos que terminam em IR que não são regulares. E aí eles, obviamente, não entram nessa regrinha. Tá? Mas os regulares entram na regrinha e se conjugam iguais, tá bem? Vamos lá ver, então, qual é a regrinha. Outra coisa. Atenção. Cela ne signifie pas que tous les verbes que terminam em IR, como eu acabei de falar para vocês, appartiennent au deuxième groupe. Muitos terminam em IR não são do segundo grupo, porque são irregulares. E não existe uma regra assim que diga, olha, esse verbo é regular e o outro não é. Tá? Não existe mesmo, é só a prática. Tá? Não existe uma regra que permita distinguir, né, esses dois. Se um verbo que termina em IR, ele é irregular ou não. A única maneira de saber é pelo uso. Tá bem? Mas lembrem que os verbos que terminam em IR fazem parte do segundo grupo, que é obviamente menor que os verbos que terminam em ER, que são do primeiro grupo. Compreenderam? Oui? Uhum. Então vamos lá falar dos verbos que terminam em IR, mas são regulares, tá? Para conjugar os verbos que terminam em IR e são regulares, a gente usa as terminações a seguir. Vocês podem anotar as terminações. Lembram lá das terminações do primeiro grupo? Oui? Uhum. No segundo grupo, as terminações vão ser I novamente, e o I novamente, só que agora com um T no final. Mas todas se pronunciam I. Já com nós vai ser I som. Com o VU vai ser IC. E com eles ou elas vai ser IS. ISOM, IC, IS. Veja que agora é um pouquinho diferente já do outro, né? I, ISOM, IC, IS. Ok? Os outros são I, né? Os outros são I. Os primeiros são I. Mas se escrevem diferentes. Então, na terceira do singular, que é com T, tá bem? Uhum. E aí o outro vai ser ISOM, IC, IS. ISOM, IC, IS. Podemos continuar? Uhum. Sim. Trouxe novamente aqui o quadro para vocês verem. As pessoas e cada uma das terminações. Tá? Podem tirar um printzinho, vocês vão já fazer a mesma atividade. Vamos lá. Trouxe o primeiro exemplo, que é o verbo finir. O verbo finir é o verbo terminar. Ok?
Então, repitam comigo a conjugação. Je finis, J'ai J'ai fini. fini. tu finis, Tu finis. Fini. il, elle ont fini, Il, Elle, on finit. nous finissons, Nous Nous finissons. vous finissez, Vous nous finissez. finissez. il ou elle finissent. Il, elles finissent. Ok? Parfait. Vamos ver mais um, se tem mais um aqui para a gente ver. Tem o verbo ir, repetir, ir, Aí. que é odiar, tá? Ir. E Aí, aí, em francês, como é que eu falo eu odeio? Aí. Je haïs. Tu odeias. tu aí. Fica Ele ou engraçado. é... Te a- É tipo aí. Exatamente. Aí. E aí? Tu aí é tu odeias. Ele, ela ou a gente odeia? Il, elles, on, Ele. aí. On aí. Nós odiamos. Nous haïssons. Som. Nos haïssons. Pode juntar. Nos haïssons. Nous haïssons. Nous haïssons. Vocês odeiam. Vous haïssez. haïssez. Vous haïssez. E eles ou elas odeiam? Il, elles, haïssent. São. Haïsse. 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 Eu coloquei aqui como é que fala no final, porque senão... E Laís é Laís, ok? Parece o nome de uma pessoa, e Laís. Mas é assim mesmo, tá? Agora, vocês vão fazer a mesma coisa. Ah, não, tem mais um verbo aqui. Deixa eu ver se tem atividade na frente. Tem. Vamos ver esse outro. O verbo choisir. O verbo choisir também é regulado, segundo grupo. Termina em IR. E é o verbo escolher. Repitam comigo. Je choisis. J'ai choisi. Tu choisis. Tu choisis. Il, elles ont choisi. Il, elles, ont choisi. Nous choisissons. Nous choisissons. Vous choisissez. Vous Choisissez. E il ou elles choisissent. il, elles choisissent. Choisissent, muito bem. Parece complicado falando, né? Uhum. Mas é regular, só seguir a regrinha. Tira o IR e bota as desinências, que estão aqui em laranja. Tiraram print das desinências? Sim. Sim. Agora, enquanto eu vou pegar um copinho d'água, se vocês me permitirem, eu vou deixar vocês fazendo a conjugação desses outros 4 verbos regulares que terminam em IR também, pode ser? E eu quero que vocês escrevam. Tem como escrever aí? Num caderno, num papel? Pode ser? Pode. Vai ajudar vocês também já a praticar a escrita, tá bem? 4? E os 4. Aí a gente corrige, tá bem? Tá. É prática. Eu quero que vocês pratiquem, porque verbo é prática, não tem para onde correr, tá bom? Conjuguem no presente, tá? Da mesma forma que a gente conjugou os outros 3 ali. Dica: achou estranho? Vai assim, porque às vezes é estranho mesmo, tá bom? Voltem uns 4 minutinhos, 5, vai dar tempo.
Ok? Isso é bom? Eu garrei nesse último. Vamos lá, vamos lá. A Andressa conseguiu? Uhum. Vamos lá. A gente vai começar aqui pelo grandir, que é o verbo crescer. Isabela, você pode conjugar para mim o verbo grandir? J'ai grandi, tu Uhum, grandis, il, ont grandi, uhum. nous grandissons, No grandisson, oui. vous grandissez, Uhum. elles grandissent. Grandisse. Grandissent. Il grandisse, elle grandisse. Parfait, Isabela, merci. Andressa, o verbo agir Agir, fica jagir, junta, jagir. tu agir, Aham. elles ont agi, Uhum. nous agissons, Oui. vous agissez, Vous agissez. vous agissez, elles agissent. Agisse. Parfait, Andressa, exactement, correcto. Eles agissent, elles agissent. Isabela, o verbo bâtir, construir. J'ai bâti, Uhum. tu bâti, elles ont bâti. Uhum. Nous, nous bâtissons, No batisson. vous bâtissez, Uhum. elles bâtissent. Il ou elle bâtisse. Très bien, Isabela. E, Andressa, o verbo envahir, que é invadir. É envahir? É envahir. 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 Tá. J'ai envahi, Aí você junta, fica j'envahis. j'ai envahi, tu envahi, elles Uhum. ont envahi, Uhum. nous, Nos envahir. como? Nos envahir. Nous vamos. Meu Deus, eu não consigo falar. Como se escreve isso, por favor? Deixa eu escrever, peraí. Vou botar aqui. Vai ser, ó. No. Peraí. Nos envahir. Peraí. Nous envahissons. No, eu não Nos, consigo com A. No, nos envahissons. são. Tá. Vous envahissez. Vou. Vous Meu Deus, é uma trava-língua agora. Ainda tem um H aí, eu não tô nem sabendo escrever. Elles envahissent. 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 Ils envahissent e elas envahissent. Haja letra. Meu Deus. Ils envahissent, elles envahissent. O bom é que na pronúncia é bem mais simples. Envahissent. É. Envahissons, envahissez. C'est plus simple. Gente, francês era para ser bonito e fácil. Fácil, eu não sei, bonito é. Não, mas isso não é bonito, não. Mas, ai, sei lá, esquisito. Vamos agora ver os verbos do terceiro grupo, que são verbos irregulares. O que quer dizer um verbo irregular, gente? É aquele verbo que é cada um por si. Aí, Cada um vai seguir uma desinência, cada um vai seguir uma forma de ser conjugado diferente, tá? Eles não vão seguir regrinha. Eles não fazem parte do segundo grupo, e todos os grupos que não são regulares estão no terceiro grupo, que é o grupo dos irregulares. Geralmente são os verbos que terminam em UAR, RE e os IR, que não são regulares. Lembram que eu falei para vocês? Sim. Ok.
Então, vamos lá. Eu vou trazer exemplos aqui, tá? Alguns exemplos e números que tem. Ah, tá, não, tá lá em cima. Desculpa. O primeiro verbo é o verbo recevoir. Que verbo é esse? Receber? Receber. Vejam que ele é totalmente irregular, porque as 3 primeiras seguem a regra do segundo grupo e as 3 últimas as regras do primeiro grupo. Meu Deus. Ou seja, não tem como, é só aprendendo. Repitam comigo. Je reçois, Je reçois, tu reçois, tu reçois, il, elle, on reçoit, il, elle, on reçoit, nous recevons, nous recevons, vous recevez, vous recevez, il ou elle reçoivent. il, elle reçoivent. Parfait. Ok? Irregular. Próximo. O verbo Aí, no caso, não conecta. tem, não tem regra, né? Você chuta. Não tem regra. Não tem regra, tem somente uso e prática. Meu Deus, parece croação, né? Conhecer. O connaître, que é o verbo conhecer. Como é que conjuga? Quem pode conjugar? André, você Não, mas tenta tava conjugar tão para mim. fácil, gente. Vamos voltar para os regulares. André, você tenta conjugar para mim, Andressa. Je connais. Connaît. Connais. Coné? Connais. Isso, je connais. Vai lá. Je connais. Tu connais. Il, elle, on connaît. Parfait. Nous connaissons. Vous connaissez. Il, elle, connaissent. Eu sempre não Conhece. conhece. Ok? Nossa, é diferente, né? Eu encontrei um erro aqui, tá? Ah. Que não foi eu fiz o slide, mas na terceira pessoa é il, o elle, o on, o né. Vou escrever aqui, aí vocês corrigem aí, tá? Tá. É assim, ó. Il, o elle, on, connaît. Il, Tá bem? Igual naquele de cima que tem que colocar. Igual tá bem? E ele ainda tem um acento agudo, um circunflexo em cima do i, tá? Falar pra quê, gente? Qual que é a necessidade, cara? Para ser ainda mais irregular. Tem uns que é mais Tá bem? decoreba, né? Não adianta. Aqui é prática, é uso, tá bem? Vamos lá ver um outro, irregular. O verbo savoir, que é o verbo saber. Isabela, conjuga para mim o verbo savoir. Non, je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, il, elle, savait, Save. savent. Il savent, elle savent. A gente sempre termina na última consoante antes do ENT. Save. Save. Muito bem, muito bem. Ou seja, ele é, como eu falei, né? Ele, nas primeiras pessoas, ele conjuga no segundo grupo, e nas 3 últimas do primeiro grupo. Vai entender, né? É a vida, sei lá, vi. Vamos ver outro. O verbo plaire, que é o verbo agradar. Andressa. Je plais? Opa. Je plais. Je Com de é. Tá. Tu plais. Il, elle, on plaît. Nous plaisons. Nous plaisons. Vous plaisez. Vous plaisez e... Il, elle, plaise. Meu Deus. Plaise. Termina no S. Plaise. Il plaise, elle plaise. Irregulares, tá bem? Gente, eu não entendo essa lógica do um A. No mundo inteiro tem som de A, chega no francês tem som de E. Mas não só o A. Tem. No inglês também. Mas não só o A, tá, Isabela? É o AI que tem som de E. Tá? AI tem som de E em francês. Tá naquela aula, aquele dia que você... Isso, a aula da fonética, tá bom? AI tem som de E, mas se tiver só o A, é A mesmo, tá bom? Mas se for AI, aí é.
Próximo. Le verbe boire. O verbo beber. Isabela. Então, vamos lá. Je bois, Je bois. tu bois, Uhum. on boit. Muito bem. Nous buvons, Biquinho. nous Boca de U e fala aí. Nous buvons, vivons. Aham. vous buvez, Isso. não, vous buvez, tá certo. Sem o S. Il O biver. Buvez, não, peraí, buvem, Il, buvez, aí você volta pro UA. Il, boave. boave. Aí, já Tá? completou, Esse já é mais irregular do que os outros, não é isso? Muito. Je bois, tu bois, il, elle, on boit, nous buvons, vous buvez, il, elle, boivent. Esse é bem irregular. Bem? Ok. Vê se tem mais um. Tem o verbo mentir, que é o verbo mentir. Ixi. Vamos lá. Gemen? O EN vai ter som de an em francês. Germain? Je mens. Tu mens? Uhum. Elle, on ment? Isso. Nous mentons? Menton. No menton. Vous mentez? Isso. Il, elle, ment. Eu sempre esqueço a entonação. Il mente, elle mente. Mas é prática, tá? Não se preocupa, não. Ment. Veja que o verbo mentir termina em IR, mas ele é totalmente irregular. Ou seja, não entra naquela regrinha lá, tá bem? Pra que isso, gente? Você sabe. Ainda bem que a gente só vai falar que tu mente, o resto a gente não vai falar. Timão. Isabela, o verbo dormir, que no francês é igual ao português, dormir. Mas Não tá legal não, porque olha aqui, ó, isso pra mim é porta. Vamos lá. Je dors. Je dors. Tu dors. Uhum. On dort. Uhum. Nous dormons. Nous dormons. Dormons. Vous dormez. Dormir. Tem o vou dormir e... Il, dormant. Dormir. Dorme. Dorme. Ah lá, cara. Dorme. Porque termina com o M, vai até o M. Dorme. Dorme. Uma dica para vocês pegarem o ritmo dessa terceira. Eu sei que é complicado. Mas vocês acham que essa palavra dorme, ela tem quantas sílabas? Dorme. 4? 2? 2, né? Era para ter 2, né? Dorme. Mas o ENT, essa outra vogal, ela não é pronunciada. Isso quer dizer que essa palavra, gente, só tem uma sílaba. Meu Deus. Tá? Porque como eu não vou pronunciar o ENT, não vai contar como sílaba. Então, eu vou sempre pronunciar forte a vogal anterior. Qual é a vogal anterior ao E? É o O. Então, eu vou falar dorme. Entenderam? Tá. Uhum. Dorme. Olha, eu vou voltar aqui na outra. Eu vou voltar aqui no man. Qual é a vogal que vem antes do E? É o E que também vem seguido de um N. Então, você vai falar an. Então, vai ser mant. Então, a primeira é mais forte que a segunda. A primeira é mais forte que a segunda, porque a segunda não é pronunciada. Aqui, novamente, boave. Forte, boave. Tá bem? Então, esse é o ritmo, tá? Pronuncie a vogal ou o encontro vocálico que vem antes, forte, que não tem erro. Tá bem? E aqui é a atividade final, que a gente tem mais um tempinho. Prof, eu vou ter que sair, que meu sobrinho tá aqui. Não, eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu queria que a gente deixasse para vocês apresentarem na próxima aula. Pode ser? Pode. O que vocês acham? Pode ser também, Isabela? Você concorda? Concordo. Ok.
Então é o seguinte, vocês vão, não vai ser em dupla, tá? Vocês vão por si só mesmo pegar esses verbos que estão aqui e vocês vão criar diálogos utilizando os verbos seguintes, tá? E vocês não vão gravar um vídeo, tá? Mas eu quero que vocês escrevam esses diálogos e me apresentem, tá bem? Todos Usando os esses verbos. Isso, pode usar a maioria, tá? Não precisa ser todos, Tá. não. Podem ser 2 diálogos, por exemplo, mas usem a maioria dos verbos que vocês puderem. Desses Tá. que estão aqui, tá bem? Desses Uhum. aqui. Nossa, esse trem de diálogo aí me ferra. E aí você vai imaginar um diálogo usando esses verbos e aí eu quero ouvir de vocês. Pode ser? Pode. Na próxima aula eu quero que vocês apresentem, tá? Ok. Tá. Eu vou enviar lá no grupo o link desse slide para que vocês saibam onde encontrar. A gravação das outras aulas eu já botei na plataforma, tá? Eu já atualizei tudo, tá bem? Uhum. Aí a dessa aqui, assim que estiver pronta, eu boto lá na plataforma também, ok? Ok. Perfeito. Então, gente, muito obrigado, merci. E essa é a atividade, tá? E aí vai servir como essa meia horinha que vocês vão demorar isso para fazer ela. Pode deixar. Tá Tá bem? bom. Merci beaucoup. Au Merci beaucoup. revoir et Au à la revoir. prochaine.